Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Então, essa aqui é a minha versão do livro, gente. É o primeiro livro da Colleen Hoover que eu tô lendo e é justamente um livro de romance. A gente vê a história do casal em dois tempos diferentes. Então, conta a história da Queen e do Graham. Como eu sempre vou falar primeiramente sobre o livro no geral, dar um resumo sem entregar muita coisa, e depois eu falo mais especificamente sobre a minha opinião, e quando tiver spoilers, eu aviso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de análise de livro, unboxing de livro e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E claro, se você for fazer compras na Amazon, vocês podem utilizar o link que tá aqui na descrição do vídeo, que automaticamente vocês me ajudam com o canal. Seja para comprar esse livro, seja para comprar outras coisas, utilizando o meu link, vocês me ajudam. O livro começa então, gente, com a Queen indo até a casa do noivo dela, o Ethan, e encontrando um rapaz na porta sentado, meio transtornado. Esse rapaz é o Graham. E ele conta pra ela que o Ethan tá dentro do apartamento com a noiva dele. Então, os dois estão sendo traídos por eles. E a Queen fica completamente transtornada. Ela não consegue acreditar direito no que tá acontecendo. Mas os dois juntos conseguem superar essa situação. O Ethan e a guria acabam saindo pela porta, eles encaram eles e eles seguem a vida um do outro, longe, né? Terminaram aí os seus relacionamentos e cada um seguiu a sua vida. Só que anos depois, a Queen e o Graham acabam se reencontrando e acabam dando uma chance ali para se conhecerem melhor. E a gente vê a história nesse tempo, quando eles estão se conhecendo, e a gente vê a história também anos depois, quando eles já estão casados há um bom tempo com um casamento em crise. O principal ponto da crise do casamento deles, gente, é que eles querem ter um filho e a Queen não consegue engravidar. Eles gastam muito dinheiro em diversas tentativas, seja ela adoção, inseminação artificial, e ela não consegue. E isso acaba sendo um peso para ela, um peso que ela não consegue dividir direito com o marido dela, e isso gera uma discussão constante, uma discussão muitas vezes silenciosa, mas que acaba ali contaminando o casamento deles com o tempo. Então a gente vai ver, gente, num tempo verbal, eles mega apaixonados, se conhecendo, e a gente completamente a favor do casal, a gente completamente querendo que aquilo dê certo. E a gente vai ver ele anos depois, num casamento basicamente destruído, mal psicologicamente, tentando torcer para que eles resolvam, e se não se resolvam, se separem de uma vez, porque aquilo não é jeito de viver. Então, o livro, e o principal ponto para mim, o principal ponto positivo do livro é que a gente consegue torcer pelo casal e não torcer pelo casal ao mesmo tempo, só que em tempos, né, linhas do tempo diferentes do livro. E isso é muito interessante, eu não me lembro de ter lido um livro assim que eu ficasse, agora tô torcendo, daí muda o cabelo, não, agora não tô torcendo. Então é bem legal ver essa coisa misturada e esse nosso sentimento misturado. Basicamente, eles dois são protagonistas, né? A Queen e o Graham. Tem alguns personagens secundários, como a irmã da Queen, a mãe da Queen, a família do Graham, mas basicamente o foco é só os dois e o livro é contado pela perspectiva da Queen. A ideia do livro basicamente é essa, a gente não tem muito que eu possa falar sem entregar, porque as coisas desse livro elas estão em detalhes, e se eu falar os detalhes vai acabar estragando a experiência. Então o que eu posso dizer sem spoilers é isso. A minha nota pro livro foi 8 de 10. Eu dei essa nota, gente, porque eu gostei muito do livro. Só que ele não é um favorito pra mim, ele só é bom, só que ele é um livro simples. Eu me incomodo com algumas coisas que eu só posso dizer quando tiver spoilers. Eu me incomodo uma coisas narrativas mesmo, não na forma de escrita e não, tipo, do livro em si, mas de história mesmo. Me incomodo com alguns desfechos que eu vou explicar melhor depois pra quem já leu o livro. Mas então eu não consigo dar 10 por 10 porque tem essa complicação pra mim, tem essa parte negativa. Mas o livro é muito bom, o livro me deixou assim com vontade de ler outros livros da Colleen Hoover, mesmo já sabendo que nem todos assim são só romancezinho, que tem coisa bem mais pesada nos outros livros. Esse aqui tem cenas pesadas, mas pelo que eu conheço dos outros, elas são bem mais tranquilas. Esse também tem cenas mais picantes entre o casal, mas é uma coisa tranquila também. Eu sei que tem coisas mais complicadas e mais pesadas nos outros livros dela. Então, eu acho que foi um bom livro para começar, porque me deu uma boa inicialização, assim, na escrita da Colleen Hoover. Então, acho que me dá um pouquinho mais de energia para ler os outros dela. Eu já tenho comprado alguns que vão ser os próximos que eu vou ler. E é isso que eu posso falar, gente, sem entregar nada. Se você tem interesse em comprar o livro ou fazer qualquer compra na Amazon, não deixe de comprar com o link que tá aqui na descrição do vídeo. E falando agora mais fisicamente sobre a minha opinião, eu vou comentar primeiro sobre o ponto negativo para mim. O ponto negativo pra mim é que a gente vê muito sobre a visão da Queen, e a Queen, ela já não tem mais um desejo de ser mãe. A Queen tem uma obsessão por ser mãe. Ela basicamente acha que ela só vai ser feliz se ela for mãe.
E pra mim eles gastaram uma fortuna, mas uma fortuna muito grande em inseminação artificial, quando eles poderiam ter investido esse dinheiro em formas de adotar. Eu entendo que o Graham tem um problema com a questão judicial dele, mas eles poderiam ter adotado fora do país. Eles poderiam ter adotado uma criança que não fosse um bebê. Teria várias formas que eles pudessem tentar, e o dinheiro que eles gastaram em inseminação, eles poderiam ter gastado para contratar um advogado especializado em adoção e conseguido se colocar na lista de uma forma mais clara, sabe? Eles poderiam ter feito o que o Graham falou, se separam no papel para ela adotar sozinha, e depois ele acaba colocando o nome na criança. Tinha mil formas de fazer. Só que pra mim a obsessão dela é ser mãe, ela quer ser mãe biológica. Então a adoção, ela vê uma possibilidade, ok, mas as outras opções, as opções que sejam biológicas, pra ela são muito superiores. E isso me incomodou, é esse o meu ponto negativo. Porque eu acho que, eu entendo que precisava disso pra narrativa do livro, tá? Mas eu acho que eles poderiam ter explorado a adoção de uma forma muito melhor, poderiam ter, de fato, talvez no fim do livro, trazido ali uma forma que eles poderiam adotar, apesar de que eles não têm mais dinheiro agora, mas eles gastaram muito dinheiro em estimulação artificial e poderiam ter gastado esse dinheiro pra tentar adotar de uma forma mais ok. Fazer uma barriga de aluguel, por exemplo, entende? Então tu não consegue fazer inseminação, mas tu faz barriga de aluguel, usa o ovário de outra pessoa, né, os óvulos de outra pessoa, vai ser teu filho, independente que não seja biológico. Mas eu vi que existe um bloqueio desse lado, assim, na Queen, na personagem, e é isso que me incomodou um pouquinho, e esse é o meu ponto negativo. Falando agora de coisas boas, os pontos positivos, eu amei a construção do casal, eu amei a forma como eles se conheceram, que foi descobrindo lá a traição, né? Eu amei que eles não se uniram automaticamente naquele momento, que teve um tempo separados, que depois o relacionamento deles fluiu sozinho, basicamente. Eu gostei das interações, eu gostei deles apaixonados, gostei da relação da Queen com a família do Graham com a irmã dele, dela no caso, e o cunhado. Então, muito legal ver essa interação, essa amizade que eles construíram. Mas o livro basicamente é sobre os dois, né? E é legal ver os dois evoluindo na vida. A Queen indo pra escrever o livro dela, indo pra conquistar os sonhos dela, de fato, na carreira, sabe? E o Gwen indo ali, crescendo junto com ela e apoiando ela. Basicamente, pelo menos na parte inicial, eles são um casal incrível, eles se apoiam mutuamente. E o Graham acaba sendo uma fonte de apoio pra Queen incrível. Vou dizer que terapia teria feito muito bem pros dois. Eles ficam dizendo que não funcionou pra eles, mas eles nem tentaram direito. Então, fizesse separado terapia, fizesse junto, fizesse o que for. Mas a Queen perdeu filhos, a Queen perdeu a esperança dela de ser mãe. Ela deveria ter feito terapia, sabe? Ela deveria ter sido tratada. Então, isso acabou destruindo muito com o psicológico dela e automaticamente com o psicológico do Graham, porque ela não conseguia conversar com ele. Isso acabou afastando ele, né? E ele teve uma decisão completamente errada, acabou traindo ela, acabou perdendo a razão que ele tinha na situação por causa disso. Mas ele fala uma frase que é muito tocante pra mim no livro, que ele fala que ele nunca se sentiu tão sozinho na vida dele. Que onde é que a mulher dele tinha ido parar, que ele tava se sentindo completamente sozinho. E eu acho que foi que nem pra Queen, pra minha reação, eu não entendi de cara, eu não aceitei, não perdoei, achei nada a ver. Porque por mais que ele tivesse numa situação horrível, a mulher dele tá sofrendo, né, e ele acaba fazendo uma coisa dessas. Mas a Queen eu acho que entendeu ao longo do tempo e eu fui entendendo junto com ela que eles não eram mais um casal. Tipo, ele se permitiu, basicamente, sabotar a última gota que eles tinham de casamento, porque ele não aguentava mais viver naquela situação. Então, ele sabotou de propósito, ele queria fazer algo de propósito pra ver se despertava alguma coisa nele, despertava alguma coisa no casamento dele. Então, eu acho que eu fui com ela, assim, entendendo mais a situação. E no fim do livro não era uma coisa mais que eu demonizava a atitude dele, era uma coisa que foi, pra mim, foi consequência de todos os atos deles como casal, sabe? Então, foi legal ver essa construção também, foi legal ver essa construção na Queen, apesar de, até quando eles ainda estavam brigados, ela vai começar a perceber e internalizar de que chegou um ponto que, assim, ele já tinha desistido deles, eles já tinham se desistido um do outro. E a caixinha de madeira, que eu passei o livro todo curiosa pra saber o que que era, né? No fim, então, a gente vê o que que era, que eram cartas, e como eu falei, o Gun, basicamente um romântico incorrigível, foi escrevendo cartas pra ela ao longo da vida, escreveu uma indo atrás dela quando ela foi viajar. E eles leram aquilo e eu não imaginava que depois de lerem as cartas eles iriam voltar, tá? Eu imaginei que o casamento deles tinha acabado e eu tava inconformada, eu tava conformada com isso, eu tava aceitando isso. Pra mim era o que deveria ter acontecido naquele momento. Mas eles leram a carta e eu gostaria de ter visto mais das cartas. Porque a gente viu muito pouco das cartas, ao meu ver, pra daí entender simplesmente a reação deles de agora tentarem de novo ficarem juntos. Mas
Gostei porque, por mais que eu não quisesse tanto que eles ficassem juntos, eu entendo que o conteúdo da carta reviveu o que eles tinham de esperança um com o outro, reviveu que eles não devem desistir tão fácil assim, e talvez reviveu que eles, de fato, e pra Queen, eles não precisam de uma criança pra serem felizes. Inclusive, uma criança na situação do casamento deles não ia ajudar em nada, porque eles já estavam tão quebrados que eles só iam depositar a carga emocional deles na criança. Então, não ia ser bom pra criança, não ia ser bom pra eles. E foi bom que a Queen percebeu que ela, às vezes, não precisa de um filho pra ser feliz com o Graham. Ela aceitou que eles estão numa situação que é muito complicada. E eles acabam se mudando, então, pra outro país, acabam adotando um cachorrinho, acabam depositando o amor deles, o companheirismo deles num pet. E tá tudo bem, porque eles conseguem perceber várias coisas juntos, conseguem evoluir juntos de outra forma também. E eu tenho esperança que talvez, se o filho realmente for um assunto que eles queiram muito, talvez agora em outro país eles consigam uma adoção diferente, consigam focar numa adoção e consigam daí realizar os sonhos de ser pais, mas que, ao meu ver, eles não precisam disso se eles conseguirem ser felizes um com o outro. É isso que importa, desde que a Queen de fato aceite isso e abrace isso. Agora eles têm um cachorrinho, eles têm alguém pra quem olhar por eles, mesmo que seja um pet, eles estão perto da irmã deles, estão em outro país, em outros ares. Então, eu acho que sim, a partir daquele momento em que o livro se acaba, eles têm muito pra dar certo, sim. E eu, de fato, estava esperando que o livro acabasse com eles separados. Eu acho que já tinha visto tanta coisa horrível nas descrições dele, na atitude do Gwen de trair, nas coisas que a Queen pensava sobre eles. Então, eu não esperava que todos eles fossem ficar juntos, por isso que eu gostaria de ter visto um pouquinho mais das cartas. Porque a gente viu um pouquinho, e com isso um pouquinho já fiquei, então tudo bem se eles acabarem juntos, se eles derem outra chance. Mas eu não tava certa disso, então se eu tivesse visto talvez mais, eu estaria mais certa. Mas fiquei feliz com o final do livro, porque, como eu falei, a gente torce e não torce por eles ao mesmo tempo, porque eles têm muita história, eles têm uma história muito bonita. E é triste ver que, pelo fato de eles não conseguirem ter um filho da forma como eles gostariam, isso poderia acabar com o casamento deles. Mas não foi o que aconteceu, eles se uniram no final, decidiram não desistir, e estavam ali juntos. Espero que eles tenham uma vida maravilhosa, por mais que ele seja fictício, né, gente? Mas espero que ele, pensando no futuro do livro, eles tenham uma vida maravilhosa juntos, com ou sem filhos, com ou sem adoção, mas eles tivessem, de fato, aceitado a situação deles e, de fato, amado um ao outro como eles merecem ser amados. E é isso que eu tenho pra falar sobre o livro, gente. Vocês já leram todas as imperfeições? Comentem nos comentários o que vocês acharam, se vocês tiveram percepções parecidas com a minha, se vocês torciam por eles, não torciam por eles, o que vocês achavam dessa questão aí da adoção, se eles deveriam ter procurado outras coisas. Enfim, comentem sua opinião aí. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar o like. Me sigam nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo. Beijos!